O que você faria se uma mão misteriosa começasse a escrever na parede, anunciando o seu destino? Parece assustador, mas isso aconteceu. Hoje, vamos descobrir algumas das histórias mais intensas da Bíblia, que mostram como Deus age de forma sobrenatural para cumprir sua vontade. Inscreva-se agora e ative o sininho para continuar explorando essas histórias fascinantes. E fique até o final, porque a última história traz um alerta poderoso para os nossos dias. A mão que escreveu na parede, uma festa luxuosa, um rei arrogante, e de repente uma mão misteriosa aparece, escrevendo palavras que ninguém consegue entender. Essa é uma das histórias mais assustadoras da Bíblia, que revela o julgamento direto de Deus. O episódio da mão que escreveu na parede está registrado no livro de Daniel, capítulo 5. Aconteceu durante o reinado de Belsazar, herdeiro do trono de Babilônia. Belsazar organizou uma festa grandiosa, cheia de excessos, para 1000 de seus nobres. Em um ato de desrespeito, ele ordenou que trouxessem os utensílios sagrados do Templo de Jerusalém, que seu antecessor Nabucodonosor havia capturado, e os usou para beber vinho e adorar deuses pagãos. No auge da festa, uma mão misteriosa surgiu e começou a escrever na parede do palácio. As palavras escritas eram Mene, Mene, Tekel e Parsim. O rei ficou aterrorizado. O texto diz que seus joelhos batiam um no outro, e ele imediatamente chamou sábios, astrólogos e adivinhos para interpretar a mensagem, mas nenhum deles conseguiu. Finalmente, Daniel, um servo de Deus conhecido por sua sabedoria e dons sobrenaturais, foi chamado. Daniel repreendeu Belsazar por sua arrogância e desrespeito a Deus, lembrando de como Nabucodonosor foi humilhado por se exaltar contra o Senhor. Mene. Deus contou os dias do reino de Belsazar e decidiu seu fim. Tekel, o rei foi pesado na balança e achado em falta. Parsim, o reino seria dividido e entregue aos medos e persas. Naquela mesma noite, conforme a profecia de Daniel, Babilônia foi invadida pelos medos e persas, e Belsazar foi morto. Assim terminou seu reinado, marcado pela arrogância e pelo desprezo a Deus. A história mostra que nenhum homem ou reino está acima do julgamento divino. Belsazar ignorou os exemplos do passado e escolheu desobedecer a Deus, enfrentando as consequências de sua rebeldia. Assim como o rei foi pesado na balança, também somos chamados a viver de forma que nossas ações reflitam nossa fé e respeito a Deus. Esta história nos ensina a viver com humildade, reconhecendo que tudo o que temos vem de Deus. É um alerta para honrarmos as coisas sagradas e não nos deixarmos levar pela arrogância ou desprezo aos caminhos divinos. A frase pesado na balança e achado em falta tornou-se uma expressão popular usada até hoje para descrever alguém que não cumpre as expectativas ou padrões estabelecidos. A história da mão que escreveu na parede é uma das mais intensas da Bíblia, revelando a justiça de Deus de maneira clara e inquestionável. Que possamos aprender com ela a viver com humildade e reverência diante do Senhor. O rei comido por vermes. Imagine um líder poderoso sendo instantaneamente punido por sua arrogância em frente a uma multidão. Essa história aterrorizante da Bíblia nos mostra como Deus resiste aos soberbos e honra os humildes. Este relato está registrado no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Herodes Agripa I, rei da Judéia,
Era conhecido por sua opressão contra os cristãos e por seu desejo de agradar o povo judeu. Ele havia mandado matar Tiago, irmão de João, e aprisionou Pedro com o mesmo objetivo, mas Pedro foi miraculosamente libertado por um anjo do Senhor. Em certa ocasião, Herodes vestiu trajes reais, sentou-se em seu trono e fez um discurso para o povo. A multidão, em um ato de bajulação, começou a gritar: "É voz de Deus e não de homem." Ele aceitou a adoração e não deu glória a Deus, demonstrando arrogância e desprezo ao Senhor. Imediatamente, o texto bíblico diz que um anjo do Senhor feriu Herodes porque ele não deu glória a Deus. Ele foi tomado por uma enfermidade terrível. Vermes começaram a consumi-lo e ele morreu em grande sofrimento. Herodes caiu no mesmo erro de muitos outros líderes ao longo da história bíblica, exaltando-se acima de Deus. Mesmo no auge de sua glória terrena, Herodes foi humilhado por sua desobediência e falta de reverência. A história nos lembra que devemos sempre dar glória a Deus em tudo, reconhecendo que Ele é a fonte de todo poder e autoridade. Seja na liderança, no trabalho ou na vida pessoal, devemos sempre lembrar que nossas conquistas vêm de Deus. Tanto Herodes quanto o povo erraram ao se colocar ou colocar outros no lugar que pertence apenas a Deus. A humildade é uma virtude que Deus valoriza. A história de Herodes é um exemplo de como o orgulho pode levar à destruição. Essa história é confirmada também por fontes históricas externas à Bíblia, como o historiador Flávio Josefo, que descreve detalhes semelhantes sobre a morte de Herodes. A morte de Herodes Agripa é uma das histórias mais impactantes da Bíblia, nos lembrando que ninguém está acima de Deus e que a justiça divina é certa. Que possamos viver uma vida de humildade, sempre dando a Ele toda a glória. O lago de fogo no Apocalipse. O Apocalipse é cheio de imagens poderosas e assustadoras, mas nenhuma delas é tão aterradora quanto o destino final dos ímpios, o lago de fogo. Essa é uma das realidades mais sérias e profundas da Bíblia, mostrando a consequência do afastamento de Deus. Contexto da história. O conceito do lago de fogo é encontrado no livro de Apocalipse, no Novo Testamento, especificamente em Apocalipse 20, 10-15. Apocalipse, escrito por João, revela visões do fim dos tempos e da vitória final de Cristo sobre o mal. A ideia do lago de fogo aparece como o destino dos inimigos de Deus, aqueles que rejeitaram sua verdade e viveram em pecado. O lago de fogo é descrito como um lugar de tormento eterno, onde os ímpios sofrerão uma punição eterna, sem possibilidade de escape. Em Apocalipse 20, 10, o diabo é lançado no lago de fogo, onde será atormentado para sempre. Ele é acompanhado por seus seguidores, a besta e o falso profeta. No versículo 15, aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida também serão lançados no lago de fogo. A natureza do lago de fogo. O Apocalipse descreve o lago de fogo como um lugar de fogo e enxofre, um símbolo de sofrimento e separação eterna de Deus. O juízo final é apresentado logo antes da menção do lago de fogo. Todos, grandes e pequenos, serão julgados de acordo com suas obras. O livro da vida. Aqueles cujos nomes não estiverem no livro da vida serão condenados ao lago de fogo, um reflexo do julgamento justo de Deus. A separação eterna.
O lago de fogo representa a separação final e irreversível entre Deus e os que escolheram viver em rebelião contra Ele. O lago de fogo é uma das imagens mais sombrias do Apocalipse e nos lembra que Deus leva a sério a justiça. A história do lago de fogo é um alerta sobre o destino eterno de cada ser humano, dependendo de suas escolhas em relação a Deus. A única maneira de escapar do lago de fogo é por meio da fé em Jesus Cristo e do arrependimento sincero. O apelo da Bíblia é claro: aceitar a graça de Deus antes que seja tarde. Cada decisão que tomamos nesta vida tem implicações eternas. O Apocalipse nos desafia a refletir sobre onde passaremos a eternidade. Urgência da mensagem de Cristo. Como cristãos, temos a responsabilidade de compartilhar o Evangelho e alertar as pessoas sobre o juízo vindouro. Viver de acordo com a verdade de Deus. Não podemos ignorar a gravidade da punição para aqueles que rejeitam a salvação em Cristo. É um chamado para viver com integridade, fé e compromisso com o Evangelho. O lago de fogo é uma metáfora poderosa para a realidade do castigo eterno, mas também é usado para enfatizar a justiça de Deus, que é justa e fiel em suas promessas de recompensa e punição. O lago de fogo no Apocalipse é uma advertência solene sobre o destino final dos que rejeitam Deus. Que possamos refletir sobre a seriedade do juízo divino e, por meio de Cristo, escolher a vida eterna que Ele oferece. Se você foi tocado por essa mensagem, compartilhe com seus amigos e familiares para que mais pessoas possam conhecer a verdade sobre o juízo divino e a salvação eterna. Deus abençoe a todos. Fique firme na fé. Continue buscando a palavra de Deus e, acima de tudo, confie no seu plano perfeito para a sua vida. Até o próximo vídeo.